Então, pessoal, para quem não dei boa noite, então boa noite de novo, tá? E não deixem de registrar a presença na plataforma AVA. Respondendo aqui ao Yuri, sim, Yuri, sem problema. Só me lembra no final da aula eu poder tirar as dúvidas. A gente pode até aproveitar o final das aulas, umas 5 minutinhos, sempre para tirar uma dúvida sobre os trabalhos práticos. Eu acho que é bem legal, né? Aproveitar esse momento, terminou a aula, a gente faz um apanhado geral aqui dos exercícios, né? Vai que alguém está com alguma dúvida, tudo bem? Então, pessoal, voltando aqui ao conceito, nós começamos na aula passada a entender e compreender um conceito novo que é a programação modular. Ou seja, pegamos um algoritmo, um programa em C# que resolve determinado problema computacional, certo? E segmentamos, dividimos esse programa em blocos de códigos menores. Quando fazemos isso, nós estamos implementando o que a gente chama no mundo da programação de programação modular, ou, se preferir, método de refinamento sucessivos, tá bom? Nós explicamos um algoritmo para vocês, nós vamos voltar inclusive nele hoje, vamos fazer alterações, vamos aprender coisas novas, tá certo? Mas o que eu queria destacar e queria relembrar vocês é que toda vez que um bloco de código C# ele identifica, ele encontra uma instrução que faz uma chamada para outro bloco de código, vocês lembram o que acontece com um bloco que encontrou essa chamada? Alguém lembra aí da aula da quarta-feira da semana passada? Ele Então, congela o código, né? ele faz o que, Yuri? Ele congela o... Ele congela o processamento do bloco corrente. A gente não pode esquecer isso. Eu pedi até para vocês anotarem. Então, se eu estou lá, por exemplo, no main e encontro uma chamada, vamos supor que o main é esse retângulo aqui da esquerda, tá? Esse retângulo aqui da esquerda, ele todo é o nosso bloco main, tá? O bloco de código. Ele vem processando uma série de instruções. Instrução 1, 2, 3, 4, e de repente ele fala, opa, tenho que chamar o módulo A. O que acontece com o processamento desse bloco main? Ele é congelado, ele é paralisado. E o processamento prossegue para o módulo A. Então, eu executei as instruções até encontrar a chamada. Encontrei a chamada de outro bloco, congela o bloco de quem chamou. Nesse exemplo aqui, o main. Passo o processamento para as instruções do módulo A. Começo a processar as instruções do módulo A. De repente, eu encontro uma chamada para o módulo C. O que acontece com o módulo A? Ele é congelado e eu passo o processamento para o módulo C. Vou executando as instruções até o fim. Cheguei no fim? Cheguei. Eu encerro o processamento do módulo C e agora vem a pergunta. Eu volto para onde? Para o módulo A. Não. Encerro C. A função subsequente. Desculpa, Laiane. Sim, mas vamos só complementar, Laiane. Eu volto para o módulo A. Tá certinho o que você falou, Laiane. Só me ajuda aqui, Laiane. Eu volto para o módulo A em que parte dele? Em que instrução dele? Abaixo da chamada da função C, do módulo C. Abaixo. Perfeito. Ou seja, a instrução subsequente à chamada. A instrução que vem depois da chamada. Então, depois da chamada do C, existem outras instruções e elas serão executadas. Cheguei ao final do processamento do módulo C. Eu volto para onde? Para o main. Eu volto para o main. Para a função do main. A função subsequente? Para do final aqui instrução subsequente à chamada do módulo A. Tá claro isso para todo mundo? Sim. Tá claro? Tudo bem, pessoal? Teria como eu chamar o A e continuar o processamento das instruções contidas no main? Teria como? Eu não escutei a pergunta, professor. Vamos lá. Teria como eu, estou no main, chamar o módulo A
enquanto o módulo A está processando, eu continuar ao mesmo tempo processando o main? Você falou que, se eu não me engano, tinha como, né? Se fosse de 2 núcleos, alguma coisa assim. É processamento paralelo. Processamento. Se é programação paralela, utilizando os núcleos do processador, a gente consegue isso, tá bom? Mas na É a nossa programação assimétrico massiva, né? Isso, mas isso dá trabalho, você precisa, não é qualquer tipo de aplicação, depende de uma série de fatores, você tem que saber programar em baixo nível, fica aí, de repente, como pesquisa para quem quiser se aprofundar aí em programação paralela. Mas tem como fazer, mas na nossa disciplina, nós vamos trabalhar com processamento de instruções sequenciais, porque, via de regra, é assim que a máquina trabalha, com instruções sequenciais. Então, eu estou no main, chamei o módulo A, eu paro o processamento do main. E assim por diante. Muito bem, uma vez que nós relembramos esses conceitos da aula passada, eu volto para o nosso código, o código que nós trabalhamos semana passada. Vocês devem lembrar dele, né? Nós tínhamos esse código aqui, onde nós queríamos calcular a área do quadrado e a área do triângulo. Tá certo? Então, espera só um pouquinho aqui. Deixa eu só tirar uma coisa aqui. Deixa eu só tirar isso aqui. Tá? O código era esse aqui, ó. Então, se o usuário escolher a opção número 1, ele quer calcular a área do quadrado. Como é que se calcula a área do quadrado? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou chamar, tá? Eu vou chamar uma função de nome qua. A sintaxe, nome da função, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. O que tem nessa função qua? Tem a execução de um bloco de instruções. O que esse bloco de instruções faz? Ele declara o lado e a área de um quadrado, pede para que seja digitado o lado, calcula a área lado vezes lado e mostra a área no vídeo. Tudo bem, pessoal? Isso nós vimos esse código na nossa aula passada. Lembram dele? Tá? Inclusive, ele está disponível na plataforma Ava para vocês. Tá bom? Eu vou apagar esse triângulo aqui, só vou apagar esse trecho aqui, porque na verdade, são duas funções que executam praticamente a mesma coisa. Tá? Vou tirar esse trecho aqui, vou tirar esse aqui, vou fazer bem simples aqui o código. Tá? Aqui eu vou chamar a função. Tudo bem? Posso tirar esse aqui também. Se eu quiser, eu posso deixar o código dessa forma. Né? Então, vamos executar aqui passo a passo. Ó, F11. Só para a gente poder relembrar o código da aula passada. Então, vamos lá. Cadê? Não está funcionando aqui? O que aconteceu aqui? Espera um pouquinho só, pessoal. Está processando. Um pouquinho, tá lenta a máquina aqui. Espera aí. Está compilando. Vamos ver. Vamos lá, minha filha, para hoje. Os alunos estão com pressa de aprender, né? Então, vamos lá. F11. Olha lá, legal. Olha o que aconteceu. Eu tenho uma única instrução dentro do main. Que instrução que é essa? Nós estamos chamando uma outra função de nome qua. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O main encontrou essa função. Vale o que eu falei. Encontrou a função para o processamento do main e passa a executar as instruções contidas dentro dessa função. F11, passei a executar as instruções contidas. O que tem aqui? Eu peço para que o usuário digite o lado. Tá? Vamos lá, o lado do quadrado é 5. Calculamos a área, 25, e mostramos a área no vídeo. Tudo bem? 25. Pessoal, isso nós fizemos na aula passada. Antes de eu continuar, que agora o que vai acontecer, pessoal? Eu vou fazer modificações no código. Antes da gente fazer qualquer modificação, alguém quer tirar alguma dúvida? Quer esclarecer alguma dúvida? Professor, o static void, ele poderia ficar abaixo do main ou não? Poderia, porque na compilação não vai dar problema, tá? Poderia sim. Tá? Normalmente,
eu acho que do ponto de vista de programação, Yuri, faz mais sentido que a declaração das instruções da função esteja antes. Por quê? Quando você chega aqui para chamar, você já tem ela aqui em cima, você já sabe o que ela faz. Mas é uma questão aí de... eu estou falando só por uma questão de sequenciamento lógico aqui, né? Mas não é problema. Pessoal, vamos seguir então? Então tá bom. Que mudança que nós vamos fazer nesse código? Vocês estão percebendo? Pessoal, eu vou fazer perguntas e me ajudem aqui com as respostas para a gente ter interação, uma dinâmica na aula. Usem o chat para responder. A área do quadrado é exibida no main ou na função quadrado? Tá. No main. Joia. Bacana. Isso eu vou mudar. Eu vou pegar isso. Eu não quero mais... Tá? Eu vou tirar, eu vou até comentar, não vou nem apagar. Eu quero que a área do quadrado seja exibida no main e não na função. Tá? Vocês entenderam o que eu quero fazer? O quadrado, ele vai pedir o lado, ele vai calcular a área, mas eu não quero que a área seja exibida na função quadrado. Eu quero que seja exibida na função main. Então, olha o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou declarar uma variável área aqui na função main. Tudo bem? Perfeito? Está todo mundo comigo? Está todo mundo acompanhando? E olha o que eu vou fazer. Vou escrever assim, ó. A área é igual à função. Posso fazer isso? Perfeito. O C# aceita. O C#, quando isso aqui é uma instrução de atribuição, vocês sabem disso. Mas o C# entende assim. Ele fala, eu preciso processar esta função e o resultado desta função será atribuído para a variável área. Aí eu mostro a área no vídeo. Agora, vocês devem estar percebendo que quando eu escrever essa atribuição, o C#, se eu pedir para compilar, ele vai dar um erro. Vamos ver qual é o erro que ele vai dar? Não é possível implicitamente converter tipo void int. Então, presta bem atenção. Quando eu executo uma instrução como essa de atribuição, repito o que eu falei, né? Eu tenho que processar para o C#, esta função tem que devolver um valor para o main. Ponto. O que ele sabe que tem que devolver? Porque nós temos uma atribuição. Então, eu quero atribuir a variável área, pelo menos essa instrução que eu passei para o C#. C#, atribua para a variável área o resultado que você encontrar no processamento da função quadrado. E o C# está dando uma mensagem que, no primeiro momento, parece muito estranha. Não é possível converter implicitamente tipo void em int. Pessoal, área é uma variável do tipo inteiro. Portanto, se esta variável área é inteira, o resultado desta função tem que ser o quê? Um inteiro. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim? Legal. Agora, se você olhar a função, você vai perceber que ela é do tipo void. Toda função do tipo void não retorna valor. Então, se eu quero que a função quadrado retorne um valor e que este valor retornado seja inteiro, eu escrevo static int, nome da função. Entenderam a diferença? Tudo bem? Professor, Oi, Laiane. static, para que serve? O static a gente vai compreender melhor na programação orientada a objeto. Mas quando a gente escreve static, você permite que várias outras funções enxerguem esta função, sem ter que fazer instanciamento. Para eu explicar o que é instanciamento, a gente vai ter que esperar chegar na programação orientada a objeto, tá bom? Professor, duas dúvidas. Pode falar. Private, Exatamente. deixar ela privado, exatamente. A gente vai explorar isso melhor na programação, depois orientada a objeto, onde a gente vai falar métodos públicos, métodos privados, estáticos, não públicos, né? Por exemplo, você escreve um método static geralmente a gente usa
quando a gente quer uma função que vai se transformar em biblioteca. Entendeu? Porque a gente pode utilizar ele em vários outros programas compilando com outros códigos. Tá legal? Ah, entendi. Obrigada. O que seria o void, então? O void é sem tipo. Quando eu escrevo assim, static void QA, eu estou dizendo para o C# o seguinte: esta função QA é do tipo void. Traduzindo, não retorna valor. Ponto. Só que, como eu fiz essa atribuição, eu estou dizendo para o C#, atribua para a variável área o resultado devolvido pelo processamento dessa função. Então, eu estou presumindo que esta função tem que devolver valor. Senão, para que eu teria feito a atribuição? Então, o void não faz essa função, por isso tem que trocar ele. Isso. Então, como eu disse para o C#, olha como o C# é inteligente. Eu disse, C#, esta função vai devolver valor para a variável área. E este valor tem que ser inteiro, porque a variável área... O falou, ô jovem, se você está dizendo que a variável quadrado vai devolver um inteiro para a área, como é que você diz que ela é void? Ele me obriga a trocar para int. Entendeu? Isso é um erro de sintaxe. Entendeu? Entendi. Isso aqui é um erro lógico que o C# já está detectando. Lucas, você quer fazer uma pergunta? Está com a mão levantada aí? Lucas Marcelo, quer perguntar? Muito bem. Pessoal, vocês entenderam? Então, eu troquei o void, que é sem tipo. Oi, Lucas, pode falar. Pode fazer a pergunta aqui no chat se quiser ou no fone. Eu acho que o microfone dele está ruim. Deve estar com problema, né? Então, pode fazer no chat, não tem problema. Então, o que acontece, pessoal? Vocês entenderam por que esta função, que era do tipo void, ela mudou para inteiro? Quando você escreve que a função do tipo void, você está dizendo, ela não vai devolver valor, ponto, para quem chamou. Agora, quando você diz que ela não é void, int, float, double, booleano, string, você está dizendo que ela vai devolver aquele tipo de dado. Então, quando eu digo que esta função do tipo inteira, significa que ela tem que devolver o inteiro. Para quem? Para quem chamou. Se eu pedir para compilar, vai continuar com o erro. Agora o erro é outro. Ele está dizendo o seguinte: nem todos os caminhos do código, traduzindo, nem todas as instruções retornam um valor. Por quê? Quando você diz que a variável, que a função não é void, lembra que eu falei? Significa que esta função vai devolver um valor. Então, eu sou obrigado a escrever return e o valor que eu quero que devolva. Tudo bem? Toda vez que a função não é void, int, float, significa que ela vai devolver um valor. E se ela vai devolver um valor, eu tenho que escrever return e o valor que eu desejo que retorne. Então, neste caso, eu tenho o lado e a área, o lado foi digitado, eu calculei a área, e esta área que foi calculada será devolvida para a função main. Devolvida para quem? Para que eu armazene nessa variável aqui. Entenderam o que eu fiz? Sim, professor, entendi. Tá bom? O Lucas fez... eu queria que eu entendesse porque antes a gente executava as funções sem alterar o void. Eu acho que você está se referindo, Lucas, talvez ao primeiro semestre. No primeiro semestre, nós não trabalhamos com funções. Nós viemos aprender funções só na aula passada. Então, em todo o semestre passado, a gente só trabalhava com o main. E o main é void. Entendi? Agora, a partir de agora, eu estou quebrando o código e não tem só main. Vai ter o main e outras funções, que são chamadas entre elas. Então, o que a gente está vendo aqui é uma função conversando com a outra. Nesse caso, o que aconteceu? Eu chamei a função quadrado, ok? Esta função quadrado calculou a área e eu estou falando o seguinte, olha, eu vou te chamar, mas você, quadrado, tem que me devolver a área, porque quem vai mostrar para o usuário a área calculada sou eu, main, e não você. Então, por isso que nós substituímos o void pelo int, que é o tipo de dado que eu vou devolver um inteiro,
Que dado é esse que eu vou devolver? A área. E como essa função não é do tipo void, é do tipo int, eu tenho que dizer qual é o valor devolvido através do return. Professor, Oi? no caso, se eu quisesse devolver um string, é só alterar ali também, colocar em... Static string quadrado. Static Ok. float. Static booleano. E Ok. assim vai. Tá certo? Certo. Tudo bem? O C# permite que você crie o teu tipo de dado, tá, gente? Não sei se vocês sabem disso. Se você quiser criar o tipo de dado Yuri, Michael, Daniel, você pode criar, tá bom? Numa forma de estrutura. Yuri, você está com a mão levantada, quer perguntar alguma coisa? O professor, você ia perguntar o que difere de mostrar no main ou mostrar no int, né? O void. Não, é que na verdade nesse programa aqui não faz diferença, tá? O que eu quero mostrar para vocês é como uma função, a main, vai conversar com outra função. Né? Tudo bem? Entendeu, Yuri? Sim, sim. Na solução anterior, nós mostrávamos o quadrado dentro da função específica. Agora eu falei assim, vamos mudar? Vamos ver como é que ficaria se a função calculasse a área, mas quem exibisse a área fosse o return. Porque tem um detalhe. Olha o que acontece. Vocês não podem esquecer que essas variáveis, elas são locais. Vocês estão percebendo isso? Todas essas variáveis aqui são locais. Então, o ciclo de vida delas é no contexto da função em que elas são criadas. Esta variável área não tem nada a ver com esta variável área. Essa variável ocupa uma posição de memória e essa aqui ocupa outra. São variáveis totalmente distintas. Então, o que está acontecendo é que o main recebeu o valor, a área calculada aqui em cima, graças ao return. O Marcos me fez uma pergunta aqui da diferença do static para o public. Tá? O public, normalmente a gente até escreve public static. Tá? São quase que sinônimos no contexto do desenvolvimento de uma função. A gente usa até pouco do public e mais do static. O Lucas, o uso do return tem que aparecer sempre que o void não for usado? Sim, exatamente, Lucas, certinho. Sempre que a gente não usar o void, tem que ter return. Quer ver? Ó, eu vou tirar aqui, ó, vou comentar essa linha. Pronto, ele já reclamou. Eu tirei o return e o C# já reclamou. Por quê? Porque eu disse para ele que essa função aqui vai ter que devolver um valor. Vai devolver o inteiro. Então, como eu disse que vai devolver o inteiro, ele exige o return. E é bom, né? Compilador é para isso. Análise sintática, semântica e morfológica das instruções. Vamos continuar? Até aqui tudo bem? Tudo bem, pessoal? Posso continuar? Eu quero mexer. Vamos mexer mais nesse código, tá? Sim ou não, pessoal? Então, feedback aqui. Podemos prosseguir? Pode sim, Tá professor. bom. Pessoal, o lado do quadrado, onde que ele é digitado? Dentro do main ou dentro da função? Dentro da função, professor. Dentro da função. Não quero mais isso. Eu vou tirar daqui e quero que ele seja digitado no main. Tudo bem? Não quero mais. Eu quero... Vejam que nós estamos fazendo algumas alterações no código agora, tá? Deixa eu até fazer uma coisa aqui. Ao invés de excluir, eu vou comentar só, tá? Opa. Eu vou comentar, mas eu quero que a digitação seja feita no main. Tá? Esse lado aqui não existe. Deu um monte de erro. Alguém sabe por quê? Porque a variável lado não está declarada? Ó, olha só. A variável lado agora, ela existe no main. Aqui eu estou pedindo para que seja digitado o valor do lado. Só que eu estou calculando a área na função.
Aí quando chega na função, o que o C# está dizendo? Olha, você está querendo que eu pegue lado, multiplique por lado e atribua para área. Mas lado não existe. É o que a Laiane falou. Não existe. Então, pessoal, como é que a gente faz agora, hein? Presta atenção no que eu vou fazer. Professor, Oi. nesse caso, na função qua, teria que chamar o main? Não. Ou Olha o algo que a gente vai parecido? fazer. Não. Olha o que nós vamos fazer. Qual é o problema aqui? É que a variável lado que foi digitada pelo usuário, essa variável foi criada dentro do main. Concordam comigo? Sim. Sim. Só que eu quero utilizá-la dentro da função. Isso não vai dar certo, porque a variável foi criada dentro do main. Dentro da função, ela não existe. Então, olha o que eu vou fazer. Lado. Pronto. Eu vou passar o lado, é uma variável. Eu vou passar ela, anota aí, pessoal, como argumento da função. Tudo bem? E se eu estou passando uma variável inteira como argumento, eu tenho que recebê-la como argumento. Ok? O que vai entre parênteses é um valor que eu quero enviar para a função. Então, eu estou dizendo assim, ó, eu quero chamar a função... Cadê? Eu quero chamar a função qua, passando como argumento a variável lado. Vocês podem entender o argumento como uma mensagem. Eu estou chamando a função qua e estou passando para ela uma informação. Qual? O lado. Ela recebeu o lado, calculou a área e me devolveu a área. Olha que bonito. Entendeu, gente? Vocês entenderam o que eu fiz? Sim ou não? Tá? Então, quando eu quiser chamar uma função e passar valores para ela, eu coloco entre parênteses. Se eu tiver mais do que um valor, eu separo com a vírgula. Tá bom? Este valor, ou estes valores que estão entre parênteses, são chamados de argumentos. Em algumas obras literárias, os autores chamam de parâmetro. Mas eu acho que a nomenclatura mais adequada é argumento. Tá? Tranquilo? Tanto que, ó, tá vendo que está escrito aqui, ó, args, no main? Args de arguments. Né? Vocês entenderam o que eu fiz? Então, agora o que aconteceu? Eu declarei a variável lado dentro do main, pedi para que o usuário digitasse o lado e enviei este lado como argumento na chamada da função qua. Essa função recebeu o lado que foi digitado pelo usuário, calculou a área e me devolveu a área. Essa área foi recepcionada no main e exibida no vídeo. Certinho, pessoal? Todo mundo comigo? Sim ou não? Sim, professor. Então tá bom. Beleza. Professor, Oi. como argumento, tem como passar dois valores de tipos diferentes? Tem, é só colocar, separar por vírgula. Eu vou fazer daqui a pouco. Vírgula mesmo, não vai ser ponto e vírgula. Não, vírgula só vírgula. A gente vai fazer daqui a pouquinho, tá? Beleza. Tá? Pessoal, aqui, ó, essa linha eu vou comentar. E aqui onde está escrito área, eu faço isso. Peraí. Opa. Vocês entenderam o que eu fiz? Sim. Ou seja, eu executei, aqui eu tinha executado a função qua passando como argumento lado, sabendo que essa função ia devolver um inteiro e esse inteiro eu ia atribuir para a variável área. Já que eu sei que vai devolver um inteiro, eu mostro ele direto no vídeo. Então, uma outra forma que o C# aceita e funciona muito bem. Tá bom? Eu vou voltar ao que estava antes.
Tá? Eu vou fazer até melhor aqui, quer ver? Tá, deixa eu tirar aqui. E vamos fazer uma outra mudança. O que mais que a gente vai fazer? Pessoal, então o que nós aprendemos até agora? Só para recapitular. Nós tínhamos na função main só a chamada da função. No main, só chamava a função qua. Essa função qua fazia tudo. Aí eu comecei a tirar dela algumas atividades. A primeira coisa, o que foi que nós tiramos? Ela calculava a área, mas a área era exibida no main. Para que isso acontecesse, eu tive que fazer com que a função qua, que é do tipo void, passasse a ser do tipo int, devolvendo inteiro. E para isso eu usei o return área. Essa área foi devolvida para o main e foi mostrada no vídeo. Foi a primeira alteração que nós fizemos. Na segunda alteração, eu falei assim, olha, eu não quero também que o lado seja digitado, eu não quero que o lado seja digitado na função. Eu quero que o lado seja digitado no main. Então, eu tirei essas instruções de lá e trouxe para cá. A hora que eu trouxe para cá, o que aconteceu? Eu não conseguia mais calcular o lado lá na função. Por quê? Essa variável não existia. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o valor digitado pelo usuário e passei como argumento da função. Essa função recebeu o lado digitado pelo usuário e calculou a área que foi devolvida. Está claro isso para vocês, essas alterações que nós fizemos? Sim? Então tá bom. Vamos fazer agora uma outra alteração, pessoal. Eu vou comentar tudo aqui, ó. Vou comentar tudo. Tá tudo comentado. E olha o que eu vou fazer. Vou reescrever essa função aqui, tá? Eu vou escrever assim: static void, que é o que tinha antes, quadrado. Tudo bem? Eu quero receber agora como argumento o lado e quero receber a área. Tudo bem? Área é igual a lado vezes lado. Olha o que eu fiz aqui. Eu declarei uma variável, a função qua. Ela agora, ao invés de receber um argumento, ela vai receber dois. Ela vai receber o lado e vai receber a área. O Fernando está escrevendo, se comentar só o qua não funciona já, o que tem que comentar... Não, eu comentei tudo porque eu não quero que vocês percam aqui o que tinha feito antes, tá bom? Eu quero começar de novo aqui, e aqui eu quero que permaneça um argumento só. Por isso que eu estou reescrevendo aqui, tá? Área, então eu declarei, aqui eu tenho uma função qua que recebe dois argumentos e ela é do tipo void. Se ela é do tipo void, ela não vai devolver nada. E eu estou dizendo que área é lado vezes lado. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu não terminei ainda, tá? Mas até aqui está tudo bem? Sim? Tá? Então, a função é qua, ela é do tipo void, não devolve... Pois não. Quem falou? Eu só falei que sim, professor. Ah, tá. Então, a função é void, não vai retornar valor, e ela recebe dois argumentos. Tá bom. Se ela recebe dois argumentos, eu tenho que mandar dois argumentos. E um detalhe, como é no do tipo void, essa linha não funciona mais. Então, eu vou escrever qua lado vezes área. Tudo bem? Essa área aqui, o inicial dela, 0. Será que vai funcionar o que eu estou querendo? Olha que estranho, gente. Eu declarei a variável com valor 0 e a variável lado. Pedi para que o usuário digitasse o lado. Tudo bem? Mandei. Chamei a função quadrado, passando com dois argumentos agora. Dois argumentos. O lado e a área. O lado é o que o usuário digitou. A área é 0. Tudo bem? Tudo bem. Quando aqui na função, ele pega o lado digitado pelo usuário, multiplica um pelo outro e atribui para a variável área. Tá? Que valor que ele vai mostrar aqui no vídeo? Alguém sabe me dizer? Vamos supor que o usuário digitou lado igual a 5. Que valor que ele vai mostrar no vídeo?
O Luiz está... todo mundo está dizendo 0 aqui. Será que é isso mesmo? Eu estou com dúvida. Vamos testar? Vamos lá, vamos lá. Vamos executar um passo a passo aqui, ó. Vamos ver se realmente é 0. Vamos lá. Int área igual a 0 e lado, ó. Tá aqui as variáveis. Usuário, digite o valor do lado. Tá? Vamos digitar 8. Olha lá. Tá aqui, ó. O lado já está valendo 8. Perfeito. Aí eu tenho, chame a função qua, passando como argumento o lado, que vale 8, e a área, que vale 0. Ok, como ele encontra uma função, ele para o processamento do main e passa a executar as instruções contidas dentro da função. Né? Quanto vale o lado recebido aqui? 8. Né? Área é igual a lado vezes lado. Opa, a área é 64. Área é 64. Voltei para o main. Mostre a área no vídeo. Que valor que ele mostrou? 0. Alguém sabe me explicar por que não funcionou? Laiane, por que não funcionou? Você jogou praga aqui no meu código, não foi? Não, professor, imagina. Ah, tá. Bom, pô, achei, né? Por que não funcionou, Laiane? É porque você inicializou a variável área, colocou igual a 0. Quando você enviou a variável área, a conta que foi feita na função não foi alterada, não foi enviada para o main. Então, só atribuiu a variável área lá na função e o main não foi retransmitido para o main, a função para o Entendi. main. Então, significa o seguinte, essa variável área está no endereço X de memória e ela vale 0. Esse valor 0, eu mandei como argumento para esta variável área. Ainda que elas tenham o mesmo nome, esta segunda variável está no endereço Y. E no endereço Y, virou 64. Mas no endereço X começou com 0, por isso que ele mostrou 0. É isso que você chegou a essa dedução, não é? Porque a variável é local, né? Sim, sim. Você explicou muito melhor que eu. Mas... Não, eu só melhorei o que você explicou um pouquinho. Vamos resolver esse problema, Laiane? Vamos resolver? Vamos. O porquê que deu esse problema? De novo, esta variável área foi declarada dentro do main. Ela está no endereço número 1000 de memória RAM. Na memória RAM tem o endereço 1000. E neste endereço 1000 existe uma variável área cujo valor é 0. Ok? Ok. Eu chamei a função qua e passei para a função dois valores, o 8 e o 0. Quem que recebeu do outro lado? Duas variáveis. Ainda que elas tenham nomes idênticos, elas estão em áreas de memória diferentes. Por exemplo, essa variável área está, por exemplo, no endereço 2000. Tá certo? Até uma dica que eu dou para vocês não se confundirem. Quer ver? Olha o que eu vou fazer. Lado auxiliar, área auxiliar. Tá? Porque às vezes os alunos pensam que sempre o argumento recepcionado na função tem que ter o mesmo nome. Auxiliar, auxiliar, auxiliar. Então eu estou mandando aqui quem? O 8 e o 0. Quem vai valer 8? Lado auxiliar. Quem vai valer 0? Área auxiliar. Entendeu? Tá? Se quiser o mesmo nome de variável, pode. Mas para o C#, o nome da variável não é importante. O importante é o conteúdo dela. Tá? Eu vou voltar como estava. Então, o que aconteceu aqui, nesse caso, que não funcionou, é que essa área está no endereço 1000. E essa área aqui está no 2000. Então, quando ele calculou o 64, ele estava calculando no endereço 2000 e não no 1000. Quando eu pedi para mostrar no vídeo, eu pedi para mostrar a área do endereço 1000. Ele trouxe 0. Para resolver isso, gente, o C# nos dá a seguinte condição. Eu vou colocar antes da variável área uma palavra reservada do C# chamada de ref. E aqui, antes do int, eu vou colocar ref. Ref, escreve aí, quer dizer referência. Referência. Bom, agora vamos complicar só um pouquinho a vida de vocês. Pessoal, o que está entre parênteses
são valores que eu estou mandando para a função, certo? Certo. Como se chamam estes valores que eu estou passando para a função? Expliquei agora há pouco. Como chamam? Argumento da função? Como chamam? Argumento da função? Argumentos. Perfeito, Romulo. É isso aí. Então, o que está entre parênteses são os argumentos. Então, nesse caso, eu posso dizer para vocês que eu chamei a função qua passando dois argumentos, o lado e a área. Agora escreva o que eu vou falar, guarde o que eu vou falar. O lado é um argumento que eu estou passando por valor. Eu estou mandando o valor da variável lado, que é 8. Então, este argumento, que não tem o ref na frente, chama-se argumento por valor. A área é o segundo argumento. Ela tem o ref de referência na frente dela. Então, isso aqui se chama um argumento por referência. Qual é a diferença de argumento por valor, lado, e argumento por referência, área? O argumento por referência, eu mando o valor. Desculpa, o argumento por valor, o nome está dizendo, mande o valor. O argumento por referência, eu mando o endereço de memória da variável. Então, aqui eu estou mandando o lado, 8. Aqui eu não estou mais mandando 0. Eu estou mandando, como tem o ref na frente, o endereço de memória onde está o 0. Vocês entenderam? Sim, professor. Tá? Vou repetir. Quando você chama uma função C#, dentro do parênteses, você pode colocar argumentos ou não. Nós começamos a aula de hoje, eu chamando a função quadrado sem argumento, função qua sem argumentos. Mas o C# permite que eu chame uma função passando argumentos. Nesse caso, eu estou nesta linha, nessa instrução, eu estou chamando a função qua passando dois argumentos. O lado e a área. O argumento lado, eu estou passando esse argumento para a função, eu estou passando por valor. Eu estou mandando o valor que tem dentro da variável, que é o 8, que foi digitado pelo usuário. O segundo argumento, eu estou passando por referência, tem um ref na frente dele. Quando eu passo um argumento por referência, eu não envio para a função o seu conteúdo. Eu envio para a função o endereço de memória onde tem o seu conteúdo. Então, a partir de agora, eu mandei o endereço de memória da variável área. E lá dentro tem 0. Eu aqui recebi na função o endereço de memória da variável área. E lá dentro tem 0. Quando eu fiz 8 vezes 8, eu encontrei o 64. Este 64 eu gravei onde? No endereço de memória que eu recebi. Então, se nós executarmos esse programa agora, o que vai acontecer? Eu digitei o número 8 e a área agora é 64. Funcionou. Porque tanto o main quanto a função estão trabalhando no mesmo endereço de memória. Vocês entenderam? Professor, Oi, Laiane. nos argumentos da função, se eu alterar o nome da variável de referência, dá errado, né? Ou não? Vamos alterar. Ó, a área aqui se chama área auxiliar, tá bom? Tudo bem. É isso que você falou. Aham. Tá bom, vamos executar? Eu vou digitar o número 8 e deu 64. Tanto faz o nome. Laiane, o C# não está preocupado com o nome, ele está preocupado com o conteúdo. Você dá o nome que você quiser. É a posição, né? É a posição, duas coisas. É a posição. Eu mandei 2 argumentos, eu tenho que receber 2. Eu mandei 2 argumentos inteiros, eu tenho que receber 2 inteiros.
Eu mandei um por valor e um por referência. Isso ele não abre mão. Tudo bem, Laíra? Mas, A professor, da variável é o nome que você quiser. como que ele sabe diretamente que necessita voltar no área? Tipo, você, se fosse, por exemplo, pelo fato de ser ref e o outro também ser ref, aí se você fosse fazer outra, usar outra referência, você usaria ref com exclamação 1, entre parênteses 1, alguma coisa Ixi, assim? calma. Você deu um nó na minha cabeça aqui, Yuri. Não entendi nada. Ó, eu vou explicar de novo o ref aqui, mas eu vou fazer uma brincadeira com o Excel aqui. Deixa eu abrir o Excel para mostrar para vocês. Eu vou simular aqui no Excel a memória RAM, tá? Então vamos lá. Ó, faz de conta que esses quadradinhos aqui são a memória RAM, tá bom, pessoal? Tá todo mundo comigo? Tá? Então vamos lá. Sim. Eu declarei aqui uma variável área. Vocês sabem que toda variável aponta para o endereço de memória. Nós aprendemos isso no primeiro semestre. Eu tenho uma variável área e ela o conteúdo dela está armazenado no endereço 1000. E eu atribuí 0. É o que tem aqui, ó, nessa linha. Eu tenho uma variável lado que está no endereço 2000. Tá bom? E por enquanto não tem valor nenhum. Vocês estão acompanhando comigo aqui, pessoal? Está todo mundo junto comigo? Sim? Legal. Então, de novo, ó, declarei uma variável área. Toda variável aponta para o endereço de memória, endereço 1000. O que eu coloquei no endereço 1000? Eu atribuí o valor 0. Depois eu declarei a variável lado. Como é uma variável de memória, ela aponta para o endereço. Hipoteticamente, o endereço 2000. Aí eu peço para o usuário digitar o lado. Eis que o usuário digita o número 8. Onde vai ficar armazenado o número 8? O número 8 vai ficar no endereço 2000. Só que como eu não sei que é 2000, eu chamo de lado. Tudo bem? E vinculado ao lado tem um endereço de memória. Então, se eu pudesse tirar uma fotografia da minha memória RAM, o que eu teria aqui? No endereço 1000, o valor 0. No endereço 2000, o valor 8. Quem é que sabe qual é o endereço 1000? A variável área. Quem é que sabe quanto que tem no endereço 2000? A variável lado. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Até aqui tranquilo? Pessoal, isto aqui, tá? É o nosso amigo main. Tá? Tudo isso aqui o que eu fiz é o nosso amigo main, tá bom? Legal. Joinha? Aí, eis que eu chamo a função qua, passando como argumento o lado. Quanto vale o lado? Gente, eu vou dormir aqui se vocês não responderem. Quanto vale o lado? 8. Tá aqui, ó. Lado, 8. Legal. Por quê? Por que vale 8? Porque eu estou mandando o lado o argumento como por valor. Agora, a área, eu vou mandar que valor? Eu vou mandar o 0 ou eu vou mandar o 1000? O que vocês acham? O 0. Eu vou mandar o 1000. Vamos dar o 1000. Ah, tá com ref? Porque é referência, lembra? Ah, eu não vi que tava com o ref na frente. Ref é referência. Onde lê referência, leia endereço de memória RAM. Então eu vou mandar. Porque eu tava vendo pelo Excel. Quando eu estou chamando qua, eu estou aqui, ó, manda o lado por referência ou por valor? Por valor, mandei o 8. Manda a área por referência ou por valor? Por referência. Não manda o conteúdo não, que é 0, manda 1000. Vamos lá para a função qua. Então, olha o que aconteceu aqui. O que chegou? Agora aqui eu tenho uma variável lado, concorda? Eu não tenho essa variável lado aqui, pessoal? Essa variável lado aqui é um outro endereço de memória. Tá? Porque ela pertence à função qua. É um outro endereço. Ah, mas o nome da variável mesmo. Sim, mas o nome da variável mesmo, mas o endereço de memória é outro. Porque a declaração está aqui, ó, int lado. Então, esta variável int lado que eu acabei de criar dentro da função qua vai receber como argumento o valor 8 que veio do main. Então, vale 8.
Agora, e essa área auxiliar aqui? Área auxiliar. A área, vamos escrever aqui, essa variável, a área auxiliar. Quanto que ela vale? Que valor que ela recebeu, pessoal? 1.000. 64. Gente, 1.000. 64 não existe ainda. Estou nessa linha ainda aqui, ó. Esse área auxiliar, que valor que ele recebeu? Ele não é argumento? Que valor que eu mandei para ele? Eu não mandei área? Eu não tinha mandado 1.000? Que valor que ele recebeu? Aqui ele recebeu 1.000. Memória, né? Valor de memória. Vocês não falaram que eu tinha mandado 1.000? Eu acreditei. Ele recebeu 1.000. Então, área aponta para o 1.000. E área auxiliar aponta para quem? Para o 1.000. Eu tenho duas variáveis apontando para o mesmo. Vamos, gente. Endereço de memória. Vamos lá, Mesmo gente. Endereço de memória, isso. Então, quando eu fiz que área auxiliar é lado vezes lado, o que eu gravei aqui, pessoal? 64. O que aconteceu com esse? 64. Entendeu? Quando eu voltei para o main, eu pedi para mostrar quem? O conteúdo de área. A área não está no 1.000? Quem tem lá no 1.000? 64. Isso é lindo demais. É bonito, não é? Da hora. Professor. Ô, Não, Yuri, pode perguntar aí. Não, professor, é que a minha dúvida que eu tinha falado que vocês confundiu era, tem como usar dois ref? Entendeu? Tipo, você usou, então... Yuri, N. Quantos você quiser. Então, como que eu categorizo qual vai ser pra tal, qual vai ser pra outro? Porque se eu usar vários, como que ele vai saber? Entendeu? O que eu tô querendo Como ele vai dizer? saber? Não. Ele não tem que saber. Quem tem que saber é você, Yuri. Você que está desenvolvendo o código. Sim, então, mas como que difere um outro? Eu colocar ref1, ref2? Não. Ref na frente, que muda o nome da variável. Aí, professor, quando entra essa questão do Yuri, então a ordem que você coloca dentro do parênteses, quando você chama o qua, ele influencia. Ó, deixa eu tentar simular esse exemplo do Yuri. Int x igual a 5. Tudo bem? Aqui, ó. Eu quero mandar o x lá para o quadro. Ref x. Tudo bem? Aqui eu escrevo assim. Ref int Yuri. Yuri é igual a 9. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu mandei o x, que vale 5. 5. Mas o 5 eu não mandei o 5. Eu mandei o endereço de memória dele. Quanto vale Yuri? O endereço de memória do x. Quando eu gravei o número 9 lá, eu sobrepus o 5 que existia aqui. Se eu mandar mostrar o x, ele não é mais 5 aqui, ele é 9. Professor, Oi, e Laiane? desculpa, Não. na função. Só uma coisa, o Lucas aqui respondia a questão de mais do que um ref. Sim, você respondeu, professor. Tá? Fala, Laiane. Professor, se eu colocar x ali na função, e como você atribuiu 5, vai virar 6? Aqui, x++? Sim. Não, na função. Você está enviando Não, aí no main, está enviando aqui, x5. não, aqui não, aqui é o nome da variável só, né? Não, no corpo. Em vez de atribuir Yuri igual a 9, você coloca Yuri mais. Vira 6, né? Então tudo bem. Tá bom. Vira 6. Aí vira 6. Eu acho, professor, que uma das perguntas do Yuri, do Lucas, se eu não me engano, é que a posição das variáveis dos argumentos interferem, porque se eu estou falando, quando eu chamo, coloco qua, lado, ref, tal, ref, tal. Se na função eu colocar que o lado vai ser referência e quando for enviar o lado não for referência, Não, não vai compilar, Laiane. Não vai compilar. Eu acho que essa é a pergunta deles, eu acho. Não sei se vocês podem confirmar. Que não. Eu entendi que não era essa pergunta. Professor, então, se eu invertesse o ref... Vamos lá, gente. Vamos lá. Uhum. Quantos argumentos eu estou mandando para a função qua? 3? 3 argumentos. Não, o Luiz encontrou 2. Luiz, olha direitinho. Quantos argumentos eu tenho aqui? O lado, a área e o x. 3 argumentos. Tá claro?
tá? Sim. Só que o lado eu passo por valor, a área e o x eu passo por referência. Então, vamos entender como é que o compilador funciona, e naturalmente C#. Você está chamando, a função chamadora, ela chama a função qua passando 3 argumentos. Quantos argumentos eu tenho que receber do outro lado? 3. 1, 2, 3. Se eu colocar 2 aqui, não compila. Se eu colocar 4, não compila. Se eu mandei 3, eu tenho que receber 3. Vamos de novo. Agora, eu mandei 3. Essa variável lado é inteiro. Essa variável área é inteira. Essa variável x é inteira. Quantos inteiros eu tenho que receber do outro lado? 1, 2, 3. Se você cometer qualquer erro aqui, não compila. Vamos continuar. Eu passei 3 argumentos, os 3 inteiros. O primeiro é por valor. E os 2, na sequência, é por referência. O que eu tenho que receber lá na função? O primeiro, por valor. E os outros 2, por referência. Tá claro isso, pessoal? Sim, o professor, o que eu não estava O que eu entendendo. mandar daqui, o que eu mandar de um lado, tem que receber do outro. A única coisa que você pode mudar é o nome da variável. Agora, a quantidade de argumentos tem que ser a mesma. O tipo de cada argumento tem que ser o mesmo. Se é por valor ou por referência a cada um deles, tem que ser o mesmo. Aí alguém vai falar assim, mas eu posso colocar o lado no final aqui e o Yuri na frente? Poder pode, mas vai dar uma confusão só o teu programa, concorda? É, esse que era a minha dúvida. O C# não tem como encontrar esse erro. Tá? Se você escrevesse assim, ó, aqui int Yuri, e aqui você escrevesse int lado, o que a gente tem que... O que o C# faz, gente, é assim, o compilador tem um limite para encontrar. Então, eu mandei 3, recebi 3, passou no compilador. Todos eles são inteiros? São, passou no compilador. O primeiro é por valor e os outros 2 por referente. Gente, passou tudo. Aí aqui vai dar um erro lógico, que o compilador e o C# não pega. Aí você vai ter que identificar o erro. Não tem jeito, tá bom? O professor, o ponto mesmo meu não era nem trocar o Yuri pelo lado, e sim trocar o ref int área aux pelo tipo de deposição com ref int Yuri, entendeu? Não entendi. Isso que era a minha dúvida. Não, Tipo, não se você entendi. voltar, Ah, você não. consegue voltar? Eu ainda não consegui entender a tua dúvida. Deixa eu tirar isso daqui, tá? Só para voltar ao que a gente tinha antes, tá? Bom, é isso aqui que a gente tem, Yuri. O que você quer fazer? Não, antes, quando a gente tinha 3 argumentos dentro da função, eu Ah. entendi agora que o ref ele retorna certamente a posição do de cima, do void. Não, Eu entendi isso certinho, lá da posição. não. Não tem nada a ver com void. Não tem nada a ver com void. Agora... Não é a função lá de cima? Não, não o void, Ah, mas a não, a função lá de função. A cima. função, sim. Isso Mas, que eu tô Yuri, falando. eu continuo... Eu não estou entendendo a tua dúvida. Não, eu já tirei a dúvida, mas eu tava Você tentando já explicar o que eu esclareceu? já... Entendi. Mas já está esclarecido, então. Já. Então, vamos em frente, beleza. Pessoal, agora vem uma pergunta depois de tudo isso. Quando é que eu decido que o argumento vai ser passado por valor e quando é que eu decido que o argumento vai ser passado por referência? Como é que eu posso tomar a decisão? O que eu levo em consideração para tomar uma decisão como essa? O resultado dentro da função? Não. Porque no main você já eu vou fazer a pergunta de um jeito de novo, de outro lado. O lado eu passei por argumento e o área eu passei por referência. Por que eu tomei essa decisão? O que passou pela minha cabeça para eu decidir que um era por valor e o outro era por referência? Porque o área ele já tá, esse endereço já está com valor 0. Então, quando você usa a mesma variável... Não é isso. Não é Não? isso, Daniel. Não é isso. Porque eu vou usar a variável área, porque eu vou utilizar a área no main também. Não. É isso. É porque você quer que Eu a entendi o que você falou, função Laiane. possa... Quem está falando? O Luiz pode falar. Porque você quer deixar que a função que vai ser chamada possa mudar o valor dessa variável, né? Anota aí, gente. Quando eu chamo uma função, eu sou a função A, tudo bem? E eu vou chamar B. Quando eu vou chamar a B,
e eu quero mandar um valor para ela. E este valor que eu estou mandando, aconteça o que acontecer, eu não quero de volta, eu mando por valor. Ok? Vocês entenderam o que eu falei? Eu sou a função A, estou chamando a função B. E eu vou passar para a função B um determinado valor. Lá na função B, pode ser que esse valor sofra alteração. Se sofrer, eu quero ele de volta? Não. Então, eu mando esse argumento por valor. Segunda possibilidade. Eu vou passar para a função B um valor. Se ele sofrer alteração, eu quero de volta. Passa por referência. Então, nesse caso aqui, por que o lado eu não passei por referência? Porque na função, a variável lado troca de valor? Ela muda de valor? Não. 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 Então eu mandei. Para que eu vou mandar por referência se não vai mudar o valor? Em contrapartida, a variável área, ela troca. Eu mandei 0. Ela trocou o valor? Sim. Eu queria de volta para mostrar na tela? Sim. Então eu mandei por referência. Então depende se você quer mandar o valor e quer ele de volta modificado. Se você está mandando um valor e quer a modificação dele, é ref. Caso contrário, não. E, professor, uma dúvida, teria como dar... Não, eu acho que não tem como. Tipo, já que você já usou o ref, não teria como depois você usar o área igual 0 novamente, né? Sem ser atribuindo de novo. Não tem como. Vocês entenderam, pessoal? Quando passar o argumento por valor e quando passar por referência? Depende do que você quer de retorno. Se eu estou mandando um valor e não quero de volta, mande valor. Se eu estou mandando um valor e quero de volta, manda por referência. Por quê? Por que eu vou usar referência? Porque eu sei que o ref, se a função chamada modificar esse argumento, essa modificação volta para mim, que chamei. Então, como eu quero de volta, eu uso a referência. Ô, Samanta, você está aí? Tô sim, professor, só que meu fone não tá muito legal hoje. Tá ruim hoje, né? Pessoal, é muito legal isso aqui, não é? Esse ref é o que, tanto qualquer dos argumentos, ele permite uma troca de mensagens, ele permite que uma função converse com a outra. Agora, o ref vai mais além. Ele permite uma comunicação bidirecional, porque quando eu mando o argumento por valor, eu só mandei. Como eu não mando o argumento por referência, ele vai e ele volta. É muito legal isso. Dúvidas? Agora não. Então tá bom. Vamos fazer um exercício rápido aí de 2 minutos. Vocês vão desenvolver para mim o main para calcular. Eu quero calcular, pessoal, a área de um círculo. 3 minutinhos para vocês fazerem. Todo mundo aí abre. 3 não, 5. Abre, você chave, vamos trabalhar. Dá tempo ainda. Tá? A noite é uma criança. Vamos lá. 5 minutinhos, já que eu todo mundo trabalhando aí. Vamos lá. Vocês vão desenvolver um algoritmo main que chama. Pô, eu falei um exercício de 5 minutos e a gente foi embora. Que isso, gente? Né? Vamos trabalhar um pouquinho, né? Então, bem simples, né? O main, você vai chamar uma função que calcula a área do círculo. Tá? Lembrando que a área do círculo é π vezes r ao quadrado. E o raio tem que ser digitado no main. Vamos ver como é que fica aí. Vamos ver Vamos ver como é que fica esse código para calcular a área de um círculo. Professor, teria como você deixar a fórmula no site, alguma coisa? Não estou ouvindo, Matheus, está muito baixo. Ele pediu para você, eu acho que subir a tela para aparecer. Não, deixar a fórmula no faz. chat. Deixar a fórmula no chat. Deixar a fórmula no chat? Ah, tá. Tá aqui, ó. Área é igual a π E é ao quadrado. vezes o raio. Raio vezes raio. Pronto. Tá aqui, ó. πr ao quadrado. Π vezes raio ao quadrado. O famoso πr ao quadrado.
Bom, vamos ter que declarar uma variável raio. Não vai ter jeito. Professor, Oi, Laiane. meu Visual Studio não abri até agora. Quer dizer, abriu, só que eu Keiko não vai. Laiane, precisa ter fé. Calma. Respira. É. Precisa ter fé. Nessa hora, sem fé, a tecnologia não funciona. Tudo O bem? problema é quanto eu mais quero, mais ele não quer, entendeu? Tem que ignorar ele. Aí ele aparece. É tipo É, isso. Mas tem que só um ter comentário. paciência. Tem que ter paciência. E aí, pessoal, tá saindo? Ah, tá indo, tá indo. Então, vamos declarar a variável raio, vamos pedir para que o usuário digite o raio via teclado, e depois nós temos que chamar uma função, vocês vão dar o nome que vocês quiserem, pode ser até chamar área mesmo, né? Ou área do círculo, ou calcula a área, ou o que vocês quiserem, passando como argumento o raio que foi digitado.
Pessoal, tudo certo? Só está aí a solução para vocês. Vê se vocês estão vendo. Eu até na função aqui eu desenvolvi duas soluções, tá? Uma com duas linhas, com uma das instruções, e uma com uma única instrução, você já retornando o cálculo da operação. Veja se vocês entendem. Então, aqui no main, nós vamos declarar a variável raio, pedimos para que o usuário digite o raio via teclado, e peço para mostrar no vídeo o resultado, né, devolvido pela função área círculo, passando como argumento por valor a variável raio. Como essa variável raio não vai sofrer alteração nesta função, eu mando ela por valor e não por referência. Aqui dentro da função, eu recebo o raio como argumento e dou um return, né, do 3,14 vezes o raio elevado ao quadrado. Só isso. Tá? Se a gente executar, se eu tenho um raio 5, o círculo vai ser 78,53. Dúvidas, pessoal? Nenhuma. Tá? Vou copiar esse código aqui para vocês, tá? Aqui no... Deixa eu ver aqui. Copiei aqui para vocês no chat, tá? Agora é praticar bastante. Tá? Pessoal, amanhã, só para ver a nossa programação de amanhã, amanhã nós vamos discutir uma lista de exercícios, tá? Envolvendo programação modular, que é essa lista aqui. Tudo bem? Mas amanhã eu explico para vocês. Pessoal, dúvidas por hoje, para a gente poder encerrar? Certo, professor. Quem não registrou a presença, ainda dá tempo de ir lá na plataforma AVA, registrar a presença, tá bom? Pessoal, é isso. Amanhã voltamos. Amanhã nós vamos praticar alguns exercícios, falar do TP. Eu vou encerrar a aula aqui do tema de hoje e vou ficar aqui com o pessoal que quer tirar uma dúvida sobre o TP da aula passada, tá bom? Então, quem quiser ficar aqui comigo para tirar a dúvida do TP, pode ficar. Aos demais, um bom descanso para vocês. Até amanhã. Boa noite, professor. Tchau, tchau, Laiane. Até mais. E aí, pessoal? Yuri, você estava com dúvida, né? Sim, professor. Então, vamos lá. Qual o exercício? Vou pegar aqui a lista. Sim, é referente ao exercício 5 da lista. Matrizes. Vamos lá. A minha única dúvida dele é só o final, que é a forma matricial. Você vai mostrar linhas e colunas. Sim, mas, tipo, você quer que eu mostre, tipo... Porque, assim, uma forma matricial você precisaria de 3 incógnitas, só que a gente não tem as 3 incógnitas. Não, foi uma matriz... Não, como incógnita? Você tem uma matriz 3x4. Na hora de mostrar os números, você vai mostrar 3 números por linha em 4 linhas. Isso é forma matricial. 3 números por linhas em 4 linhas? 4 linhas. Não é 3x4? Sim. Então, você vai ter 3x4. Você vai mostrar uma matriz 3x4 na tela. Você vai ter 3 linhas, 3 números em cada linha. Você chegou a fazer esse código ou não? Eu cheguei a fazer assim. Põe no chat aqui. Ok, deixa eu só abrir aqui o programa. Luiz, aguardem um pouquinho que eu já chego lá. Eu só parei nessa hora de exibir na tela. Eu já falo do exercício 9. Lucas, manda a presença por e-mail, sem problemas, tá? Samanta, você tá aí, Samanta? Você já fez o TP? Tô aqui, professor. Sim, tô na 4. Eu só queria checar. Opa, não sei se tô falando muito alto. Desculpa, professor. Até o terceiro... Desculpa, gente, é que eu acabo ficando meio eufórica. Até o terceiro exercício, a gente só precisa
armazenar, a gente não necessariamente precisa pedir que digitem e entrem via teclado, né? Só para ter certeza. Olha, se você quiser solicitar a digitação, não tem problema, tá? Fica Não fica errado. Não, não, tá, não tem problema nenhum. Você pode, Professor, eu enviei aí no chat, tá? tá? Ou se você quiser só declarar, você quiser declarar a matriz e já fazer a atribuição, você quem sabe. Esse aqui é livre, tá, Samantha? Você decide, tá? Tá legal. E sobre a forma de apresentar nesses 3 primeiros? Eu tô perguntando porque eu li rápido, aí depois eu li de novo e eu entendi diferente. Mas esses 3 primeiros eu pedi pra pessoa digitar e eu mostrei de forma tabela. Tirando, eu acho que o terceiro que eu fiz, tipo, o primeiro nome digitado foi tal. Tudo ok com isso, professor? Tudo bem, não tem problemas, tá? Tá bom, então. Eu vou pegar aqui o código do Yuri, que é o exercício de número 5, né? Então, deixa eu tirar os comentários. Tá, aqui vamos lá, aqui você declarou, ele pediu 2 matrizes? Pediu? Pediu exibida as matrizes, tá. Então, você tem aqui 2 matrizes, a primeira e a segunda, as duas são 3×4. Acho que eu esqueci aqui de pegar uma linha, peraí. Faltou a linha da declaração. Faltou a linha da declaração das variáveis. Pronto. Ok. Aí tá lá. Então, essa primeira entrada aqui, isso aqui é para você digitar os 6 primeiros valores, não é isso? Os 12 primeiros valores. Sim. E aí a segunda, aí você pede a constante multiplicativa, tá? E faz. Tá certinho. E aqui, agora aqui, você está exibindo no vídeo, não é isso? Tá bom. Tá, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Porque nós não vamos digitar isso aqui, né, Yuri? Concorda? Como é que você testou esse código aqui? Não, então esse código ele tá incompleto. Tipo, eu peguei o 1, 2, 3 e 4, eu sempre fui pegando o mesmo e só fui modificando. E o 5, se eu não me engano, esse final, ele tá... Opa, desculpa. Mas esse 5, ele tá com o final de mostrar na tela com a multiplicação. Entendeu? Então, tipo, teria... Eu tô atribuindo a outra variável, né? A outra matriz, que tem 2, no penúltimo for, e no último eu já tô mostrando ali na tela, só que eu só tô mostrando 1. Aí eu não sei se tem que mostrar os 2, eu não sei se tem que mostrar um ou outro, se é os 2 juntos, entendeu? Essa que é a minha dúvida. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso aqui tinha que funcionar aqui, tá errado aqui. Estranho isso aqui. Porque eu não quero digitar esse código de novo. Tá, mas eu já vou achar aqui o erro. Será que está faltando chave aqui? Ah, peraí. Inicializador, int i, matriz igual a new int, 3×4. Professor, eu copiei o exercício que você tinha me passado, ficou assim, ó, um exercício anterior. Se você for te ajudar aí no chat. Quando você fez 2×3, eu tinha colocado esse aqui. Não sei se... Peraí. Sim. Legal. Ah, é verdade, é 3×4, tá certo. Bom, com isso eu não vou ter que digitar isto daqui. Então, isso daqui nós vamos comentar, beleza? Tá? Então, a primeira eu declarei já atribuir, a segunda é a matriz que vai ser criada a partir da multiplicação da constante. Você tem aqui, tá? Vamos compilar, nenhum erro.
Vamos executar. Vamos ver como é que ele mostra. Digite a constante. 3. Opa, faltou um readline lá, né? Normal. Read key. Beleza. Então tá, aqui tá errado, entendeu? Porque ele não está mostrando da forma matricial. Você vê que ele está mostrando da forma. Isso aqui chama forma linear, tá? Não, sim. Então agora vamos. Como é que a gente corrige isso aqui? Ó, Só pra você dar um console.writeLine aí, sim. é, Writelines com espaço. pronto. Vamos ver agora. Pronto. É assim que ele tem que mostrar. Aí depois você pode dar uma formatada melhor, tá? Ou seja, você tem 3x4, você tem que mostrar 4 em cada linha, 3 linhas, tá certo. Essa é a forma matricial. É assim que o exercício pede, tá? Sim. Não, é porque a minha dúvida era só como que era fazer. Agora eu entendi. É só eu mostrar diretamente junto com a Só você multiplicação. colocar essa linha, console headline, depois do segundo for. Porque quando você termina o segundo for, você acabou a linha. Acabou a linha, você pula. Basicamente isso. Fechou. Tá bom? Pode deixar então, professor. Muito obrigado aí. Tinha alguém aqui com dúvida no exercício. Luiz estava com dúvida no exercício 9. É isso, Luiz? Luiz? Das palavras cruzadas. Não sei quando começar. Pô, Luiz, agora você me pegou, né? Achei que você tinha uma dúvida. Vamos ver aqui o das palavras cruzadas. Boa, né? E agora, hein? Como é que faz isso aqui? Esse aqui é mais um desafio, tá, Luiz? Se não conseguir fazer, depois até acho que vou apresentar a solução pronta para vocês, tá? Isso aqui você tem que fazer uma varredura, porque você tem que identificar as palavras, né? O asterisco seria o equivalente a esse negrito aqui, né? Então você tem, o que ele pede aqui? Para que você mostre o asterisco é o quadro preto. Aí você tem que mostrar o quê? As palavras, não é isso? Você tem que mostrar Pascal, bit, o próprio M, não é isso que ele pede? Né? O exercício 8 ele é mais... O exercício 8 é mais tranquilo. Ah, não, o exercício 8 é o jogo da velha, né? Jogo da velha. Então esse vai dar trabalho, Luiz. Esse aqui, olha... E ele é um pouquinho extenso, tá? Ele é um pouquinho extenso. Vou deixar você sofrer um pouquinho mais, tá, Luiz? Vamos ver se você consegue fazer esse daqui. Tá? Se não conseguir, depois a gente mostra a solução. Mais alguém quer tirar alguma dúvida do TP? Professor, Oi, Daniel. eu tenho uma dúvida no exercício 8. Jogo da velha. Isso, no jogo da velha. Eu fiz só o comecinho dele até onde os jogadores inserem os nomes e tudo mais. Só que a minha dúvida é como transformar ali a forma de matriz, né? Mostrar aqueles tracinhos para mostrar que não tem nada ainda no jogo da velha. E aí como substituir esses traços pelo número que o usuário digitar. Não, sabe? o usuário vai dizer qual é a posição, qual é a linha em coluna, não é Sim. isso? Aham. Então, vamos supor, vou trabalhar uma situação hipotética aqui com você, tá? Uhum. Então, Porque eu lembro que o exemplo que o senhor deu, ele mostrava, o usuário colocava, né, a linha e a coluna, né? E aí marcava na matriz. Só que isso aí mesmo. os outros locais onde ainda não tinha nada marcado, tinha um traço. Ah, não, porque o que acontece? Eu atribuí, o que eu fiz aqui? Se você pegar, por exemplo, vamos pegar esse bloco de código aqui do Yuri, tá? Vou comentar todo o resto. Vou até apagar, que a gente já tratou. Tá? Vamos pegar esse bloco de código aqui do Yuri. Tá? Vou pegar esse bloco aqui. Tá? Então eu tenho um tabuleiro 3x3. Eu vou desmarcar isso aqui. Você está falando do tracinho que já estava lá dentro, não é? Isso mesmo.
Então, tá vendo aqui, ó? A gente vai fazer isso aqui, ó. Matriz. Então, vamos lá. Eu declarei o tabuleiro, não é nem matriz, é tabuleiro. Tabuleiro, tá? De I, vírgula J é igual a isso aqui. Pronto. Foi isso que eu fiz. Só isso? Só isso. Professor, É isso aqui, pronto. Se a gente for mostrar no vídeo, quer ver? Ó, deixa eu ver se a gente... Vamos mostrar aqui no vídeo depois. Vou mostrar aqui. Aqui nós vamos... Vai ser console. Ponto write. Tá? Tabuleiro de vírgula J. Foi isso aqui, não foi? E aqui vai ter o console readline, console writeline para ele pular a linha. Mesma coisa que eu fiz lá no código do Yuri. Vamos colocar um read key aqui, console read key, beleza. Joinha. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que dá. Opa, tem um erro aqui. Onde é que está o erro? Tá aqui as declarações de variáveis. String to int. É um caractere só, apóstrofe. Opa, o que ele fez aqui? Vamos lá, peraí um pouquinho só. Ele tá mudando, ele tá trocando pelo caractere. Tá bom, peraí. Vamos ver lá qual foi a técnica que eu utilizei aqui, peraí. Aguenta aí, Daniel. Não vou te deixar Porque você sem a resposta. matriz tabuleiro, ela tá como inteira, né? E o tracinho, ele é caractere, né? Ele é um... Seria uma string. É verdade, é verdade. Aqui seria... quer ver? Vamos fazer uma troca aqui, ó. Char. Tá? Fechou aqui. Compilo aqui, sim. Eu estou tentando jogar int. O traço é o número 45 da tabela ASCII. Tabela ASCII, né? American Standard Code. Pronto. Entendi. Então, mesmo assim, mesmo sendo char, dá para eu jogar dentro dele e substituir por um número? Número não. Você vai colocar X ou Y, né? Por um número não. Isso. Você vai colocar X ou Y, né? Aham. Como ele é caractere, ele aceita traço X e Y, que é o que você precisa. Aquele número que eu mostrei para vocês, até dei como exemplo, que dá somatória 15, aquilo ali é um outro controle. Tá bom. Fechou? O que mais? Beleza, era essa a minha dúvida mesmo. Então tá aí, tá esclarecido. O resto é só quebrar a cabeça um pouquinho que dá para resolver. Um pocão, né? Um pouquinho. Um pouquinho não, um pocão. Um pocão. Você chega lá. E mais? Beleza, obrigado, boa noite. Professor. Boa noite. Oi. Eu poderia usar a mesma coisa no exercício 7, o mesmo esquema, essa era a minha dúvida, e ele acabou perguntando. Exercício 7. A mesma coisa. Quando eu tiver... Não é a mesma coisa, porque aqui você quer o nome da pessoa, tá? Sim. Então, aqui em tese seria uma string. Sim. Tá? Então, vamos supor que eu quero o Lucas, você vai ser o cara que vai estar em todos os lugares, tá? Então, aqui a gente vai atribuir o nome da pessoa. Ele quer que você atribua o nome da pessoa para aquela cadeira. Entendeu? Entendi sim, professor. Então, aqui a sua matriz tem que ser do tipo string. A única diferença é que ela vai ter
3 dimensões, né? Você Sim, tem, sim. eu acho que eu falei que era 555, né? Isso. Isso, então você vai ter isso aqui. Tá? É isso que você vai ter que ter. Lembrando que taxa de ocupação de 3/4, né? Sim. 3/4 de ocupação. Então, eu não, se é 555, você tem 5 vezes 5 vezes 5, né? 5 vezes 5, 25, dá 125. Então, é 3/4 de 125 que você vai aceitar que seja atribuído o nome da pessoa. Só que para atribuir o nome da pessoa, você tem que ter certeza que a cadeira está livre. Entendi. Ele é um pouquinho Tá bom. trabalhoso, mas ele não é difícil. Ele é simples, esse problema. Não, sim, eu vim quebrando muita cabeça nele. Tô Mas ele é trabalhando muito nele. relativamente simples e é um código até não é extenso, não. O que mais? Só isso, professor. Obrigado, hein? Nada, gente. Mais alguém? Então, professor, a minha dúvida é no mesmo exercício, só que o meu problema é exibir. Porque, tipo, eu consigo fazer ele salvar, né? Você tem o código aí? Eu tenho. Copia aqui no chat. E também outra coisa, eu tava fazendo coisa aqui para testar, sem querer eu apertei o F11 e eu fechei a aba onde aparecem as coisas de variável. Agora eu não tô conseguindo achar onde fica. As variáveis locais? É onde aparece, tipo, o que tá acontecendo em cada variável quando você faz o F11. Já tentou reiniciar